Olá, meu nome é Marcelo Lopes da Silva e estamos aqui para juntos podermos estudar os mistérios da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de inscrever e apoiar essa iniciativa para que novos materiais possam ser produzidos e edificar a vida de muitos. Também não esqueça de dar o seu like, caso você tenha gostado, ou de dar o seu dislike, para que eu possa melhorar ainda mais esse material que está sendo produzido. Eu também peço que vocês ativem o sininho para receber os novos vídeos que vão ser produzidos. E compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam descobrir os mistérios da Palavra de Deus. Eu fiquei um pouco ausente, né? Faltou um pouquinho de tempo, mas em nome do Senhor Jesus eu estou de volta para produzir alguns vídeos para que vocês possam descobrir mais um pouco os mistérios da Palavra de Deus. Tudo na vida espiritual nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar. Nós somos carnais e Deus é espírito. Então, se já que nós estamos mexendo com o mundo espiritual, nós precisamos pedir a bênção de Deus, nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos então fazer uma reflexão, fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos influenciar e possa abrir a nossa mente para nós descobrirmos a palavra de Deus. Santo Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, pelo teu amor para conosco. Principalmente o que foi demonstrado na cruz do Calvário em nosso favor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nesse momento estamos aqui para estudar a tua palavra. Precisamos, bendito Deus, do teu Santo Espírito, porque o meu papel que o Senhor me confiaste é falar da tua palavra, e o Santo Espírito de Deus é o trabalho de convencer. Então, por favor, que ele me use, que eu possa transmitir esse conteúdo da melhor forma possível, para que vidas possam ser edificadas para a honra e para a glória do seu santo nome. Essas bênçãos eu te peço e já te agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O estudo deste dia é o seguinte: por que no tempo do fim seria necessário Deus ter uma igreja remanescente? Por quê? A Bíblia já não nos foi dada? Por que seria necessário uma igreja remanescente no tempo do fim? Lembrando que nos dias atuais nós temos cerca de 35 mil denominações religiosas cristãs. E como saber em qual delas está a verdade? E por que será que Deus iria confiar a sua verdade a uma única igreja? Eu tentarei explicar nesse estudo o porquê disso. Para entender esse assunto, precisamos lembrar de algumas profecias bíblicas que explicam algumas coisas que iriam acontecer com a igreja. Exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra duas mulheres. E essas duas mulheres são distintas. Uma mulher é descrita em Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante. Olha só o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, agora começa a falar sobre a igreja, sobre a mulher. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Então, o que purifica a igreja é o quê? A palavra de Deus, porque através da palavra nós sabemos o que Deus deseja para a nossa vida. Então, essa igreja, ela foi o quê? Como diz a palavra aqui, ó, ela foi lavada pela água, que é a palavra de Deus.
para apresentar a si mesmo, olha só, a igreja que a Bíblia se refere. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem mácula, porém santa e sem defeito. Agora, é descrita em Apocalipse 17 uma outra mulher, uma outra igreja, só que com um nome e com características bem diferentes. Ela é chamada em Apocalipse 17 de a Grande Meretriz, ela é chamada também de Babilônia, ela é chamada também de a Grande, ela é chamada também a Mãe das Meretrizes e das abominações da terra. Olha que contraste. A palavra de Deus ela diz que uma é santa, imaculada, sem ruga, sem defeito, que foi lavada por meio da palavra de Deus. E a outra vem dizendo que ela é o quê? Ela é como é a grande meretriz. Olha só, grande meretriz. Ela é a grande prostituta. Vem falando também de Babilônia. O que Babilônia significava? Confusão religiosa. E vem falando também que ela é a grande, a mãe das meretrizes. Olha só, ela é a mãe das prostitutas. Isso significa o quê? Que essa mãe, ela tem o quê? As suas filhas, que são também o quê? Prostitutas. E fala uma outra coisa em Apocalipse capítulo 17. Vem falando que ela é o quê? A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Muito forte e muito profundo. Agora, olha só, para vocês que não acompanharam os outros estudos da série que eu postei anteriormente, vem falando assim, o que é uma mulher prostituta? Ela nasce prostituta ou ela se torna prostituta? A palavra de Deus, ela, em Oséias, ela dá uma ilustração muito importante. Olha só o que diz em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição. Aí Deus ele dá o motivo porque o Oséias, um profeta do Senhor, deveria fazer isso. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, uma prostituta, ela não nasce prostituta, ela se torna prostituta. E essa prostituição espiritual se dá, por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa prostituição espiritual, ela se dá por meio do quê? Do afastamento do Senhor. Ok? Ficou claro? Vamos dar continuidade. Agora, o que isso tem a ver com a igreja remanescente dos últimos dias? Eu falaria para você que tudo. Por quê? Apocalipse 12, ele tem a resposta para essa pergunta. Por que seria necessário no tempo do fim ter uma igreja remanescente? Olha só o que diz Apocalipse capítulo 12. Nós não vamos ler aqui todo o capítulo, mas nós vamos nos concentrar aqui em alguns versículos, para que este possa trazer luz ao nosso entendimento. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lembrando, essa mulher, ela não tem luz própria. O que faz com que essa mulher seja vestida é o quê? Vem falando aqui, ó, vestida com o sol. Na palavra de Deus, o sol significa o quê? Jesus, que é o sol da justiça. Nós temos vários versículos aqui que põem Jesus como sendo o sol. Então essa mulher está revestida de quem? Está revestida de Jesus. Aqui vem falando, olha só, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher, que é a igreja, ela estava o quê? Sofrendo
Porque ela estava prestes a dar à luz. E esse filho seria quem? Seria Jesus. Só que diz assim a palavra de Deus: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós vemos que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz quem é esse dragão. Esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, o versículo 9, olha só, ele diz quem é o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama quem? O diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos que esse dragão aqui, que parou em frente à mulher, esse dragão grande e vermelho, ele é quem? Ele é Satanás, ele é o diabo. Vamos dar continuidade. No versículo, vamos ler. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, teve um decreto de morte, para que matasse todas as crianças num período de tempo determinado. Quem é que estava instigando esse líder? Satanás. Vem falando aqui que é Satanás que estava instigando a ele a fazer isso. Nasceu-lhe, pois, um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós sabemos que Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele foi o que? Assunto ao céu. Então diz aqui que ele foi arrebatado para onde? Para Deus. Olha só, agora responde um pouquinho da pergunta que eu havia feito no início. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentassem durante 1260 dias. Quando nós estudamos profecia, nós vemos que água significa povos, multidões, nações e línguas. Então, povos significa, água significa o quê? Povos, multidões, nações e língua, lugares onde tem concentrado um grande número de pessoas. Se a palavra de Deus ela está dizendo aqui que a mulher fugiu para o deserto, logo o deserto é o quê? É o oposto de água. Se água significa povos, multidões, nações e línguas, o deserto significa o quê? Lugares desabitados onde a mulher foi se refugiar. Por quê? Porque ela estava sendo perseguida por quem? Pelo dragão. E essa perseguição, ela se deu durante 1260 anos. Um período muito longo, muito triste. Dando continuidade, olha só. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama quem? O diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E ouviu uma grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Agora olha só o que diz. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só. Ai da terra, pois o diabo desceu até vós, até nós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só, dando continuidade a essa perseguição que o dragão fez à mulher. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, dando continuidade.
Quando, pois, o dragão se viu que foi atirado para a terra, porque ele foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, olha só o que ele fez. Ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Olha o que diz em relação à mulher. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí aonde, sendo sustentada durante um tempo de tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha só, aqui já está falando fora da vista da serpente. Lembrando que o versículo 9 fala que a serpente é o grande dragão, que é o diabo e Satanás. Então, a mulher ela fugiu para o deserto, nas asas de uma grande águia. E Deus havia sustentado durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando nós estudamos o que significa isso daqui, é o mesmo período de 1260 dias que vem falando aqui em Apocalipse 12, versículo 6. Um tempo é um ano, 2 tempos é 2 anos, e metade de um tempo é o quê? A metade de um ano. Quando você soma, é um tempo, 360 dias, 2 tempos, 2 vezes 360, e mais meio tempo significa o quê? A metade de um ano, 180. Quando você soma isso tudo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se dá o quê? Se dá 1260 dias. Só que se tratando de profecias bíblicas, significa o quê? 1260 anos. Então, a serpente, o dragão, ela perseguiu a mulher, e Deus conduziu a mulher para os lugares solitários da terra, os lugares desertos, para que ali ela fosse sustentada. Olha só, isso veio agora à minha mente o seguinte: a perseguição na época de Acabe e Jezabel. Para onde Elias foi? Elias foi para o deserto. Elias foi para o lugar fora da vista o quê? Do rei Acabe, porque ele queria sua vida para o matar. É por isso que houve necessidade da mulher ir para o quê? Para o deserto, para que ela não fosse exterminada. Porque, lembrando, o dragão, ele desceu até vós cheio de grande cólera, cheio de grande ira. Se já que ele não pode fazer nada contra Deus, ele vai atacar a quem? Os filhos de Deus. Muito importante isso. Olha só, uma outra coisa que diz, ó. Então a serpente arrajou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Como eu falei aqui, água significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. A serpente mandou ir atrás da mulher o quê? Muitas pessoas. Para perseguir a mulher, porque ela queria pôr um fim à mulher. A descendência de Deus. Só que diz a palavra de Deus, em Apocalipse 12, 16, diz assim, ó, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Olha, o versículo 17, que é muito, mas muito importante. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão, Satanás, ele foi fazer guerra contra a mulher. Essa mulher que eu li aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25. Essa mulher ela tem 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. É muito importante vocês saberem dessas 2 características. Muito importante. Então, a pergunta que eu havia feito no início, antes de nós lermos Apocalipse 12, diz assim, ó. Agora, o que isso tem a ver com a igreja remanescente dos últimos dias? Eu falei o que? Tudo. E Apocalipse 12 responde. A igreja ela foi perseguida durante um longo período de 1260 anos. E a mulher se refugiou aonde? No lugar deserto. Agora, dando continuidade. Durante esse período, o profeta Daniel fala que uma coisa muito triste iria acontecer. Muito triste. O chifre pequeno, que é mencionado em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, que significa um poder religioso, iria deitar por terra a verdade. Olha só o que diz Daniel capítulo 8, versículo 12.
O exército lhe foi tirado com o sacrifício diário, por causa da transgressão de quê? Da palavra de Deus, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O chifre pequeno, que é mencionado no capítulo 7, no capítulo 8, ele deitou por terra a verdade nesse período de perseguição, nesse período em que a mulher fugiu para o deserto sendo perseguida, porque o dragão queria exterminar a sua vida. Muito importante. Uma outra característica dessa mulher prostituta que perseguiu a igreja verdadeira, que ela foi instrumento de Satanás para fazer isso, diz aqui, ó, ela iria cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Proferirás palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você vê aqui que faz uma comparação a Apocalipse, capítulo 12. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e mais metade de um tempo. É o quê? É a mesma coisa que Apocalipse capítulo 12 está falando, Daniel aqui está falando também. Só que aqui ele se refere à grande Babilônia, a meretriz, como o quê? Como o chifre pequeno. E ao longo da história, nós perfeitamente conseguimos identificar quem é esse poder religioso que fez isso. Que perseguiu, que matou, que mudou a lei de Deus, que proferiu blasfêmias contra o Altíssimo. Nós conseguimos perfeitamente entender e identificar quem é esse poder religioso. Vamos dar continuidade para que o vídeo não fique muito extenso. Por esse motivo, no tempo do fim, vemos em Apocalipse 14:6 um evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, restaurando as verdades da palavra de Deus. Uma coisa muito importante que precisamos entender ao se referir à mulher de Efésios capítulo 5, versículo 25, que faz alusão a uma mulher sem defeito, sem mácula. O que isso quer dizer? Sem mácula quer dizer que ela não pode ter nenhum traço de sujeira. O que eu quero dizer com isso? Não ter apenas uma parte da verdade. Não ter apenas uma parte da verdade. Ela é preciso ter toda a verdade. Por isso, se fala de um evangelho eterno sendo pregado que a todo mundo, ou seja, a verdade da palavra de Deus sendo restaurada. Se vocês ainda não assistiram os estudos anteriores, vocês vão ver que ao longo da história, essa mulher que é chamada pela Bíblia de a Grande Babilônia, ela, a cada concílio, ela lançava uma heresia nova. O que é heresia? São coisas contrárias à palavra de Deus. Um exemplo, batismo de crianças. Já falei aqui nos estudos anteriores, por mais que os pais amem seus filhos, eles não podem tomar uma decisão por ele, porque o batismo representa o quê? Que a pessoa está morrendo para o mundo, está nascendo para Cristo, e representa também que a pessoa aceita Jesus como o quê? Como o Senhor e Salvador de sua vida. Então os pais, por mais que amem os seus filhos, não podem tomar essa decisão por ele. E tem uma série de outras heresias que foram lançadas ao longo da história. Rezar pelos mortos. Eu não quero mencionar aqui para que não se estenda muito esse vídeo. Vamos dar continuidade. Muitas verdades da palavra de Deus foram sendo esquecidas ao longo de inúmeros séculos. Lembrando, foram 1260 anos que esse poder teve supremacia. E as verdades de Deus foram sendo esquecidas, e no lugar foram sendo colocadas heresias, como eu mencionei aqui algumas. Por que são heresias? Porque não tem base bíblica. Tem por autoridade a tradição e a autoridade de homens, e não de Deus. Jesus Cristo falou uma coisa muito importante: esse povo, porém, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamento que de homens, porém deixando os mandamentos de Deus, retém o que? As tradições humanas. Então, para Deus, isso não tem valor.
Porque o que tem valor é o quê? É o que Deus deseja para nós. E o que Deus deseja está relatado aonde? Aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Lembrando, a igreja de Apocalipse 12, ela não tem luz própria. Ela é revestida pelo sol. É a palavra de Deus que é a sua autoridade e o seu manual. É a palavra de Deus que é a sua autoridade e o seu manual. Eu pretendo aqui, nesses estudos, peço que Deus me dê tempo, né, porque esse é um trabalho muito amador. As condições que eu faço esses estudos são muito precárias e eu pretendo melhorar, porque eu quero que essas verdades possam chegar até outras pessoas. E é para esse fim que Deus levantou uma igreja no tempo do fim com o Evangelho eterno. Então Deus, ele há de suprir as minhas necessidades. Então é muito importante que vocês apoiem esse trabalho. Compartilhem se vocês gostaram. Dê o seu like, bote os comentários, o que vocês acharam. Se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, façam a pergunta. Eu terei o maior prazer em responder. Porque essa é a obra de Deus. A obra mais importante do céu é a obra de buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, é um prazer, é uma honra fazer parte deste movimento. Porque trabalhando em prol do meu próximo, eu estou garantindo a minha salvação. Porque eu estou sendo abençoado. Então, nesse estudo de hoje, vocês entenderam o porquê que no tempo do fim, Deus ele precisaria de uma igreja, pois a verdade de Deus ela foi lançada por terra pelo chifre pequeno durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No tempo do fim, Deus precisaria restaurar essas verdades, porque no tempo do fim, vocês vão entender, a humanidade terá que tomar uma difícil escolha: ficar ao lado de Deus ou ficar ao lado de Satanás. Por isso que Jesus Cristo falou que um dos pré-requisitos para que ele voltasse seria o quê? O evangelho do reino sendo pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então viria o fim. Vocês entendem? Por que em testemunho? Porque cada pessoa teria que tomar uma decisão e a palavra de Deus seria a testemunha de que ela foi avisada. Que Deus possa nos abençoar e que eu possa postar ainda essa semana outros vídeos, tá bom? Um grande abraço, que Deus possa vos abençoar. Vamos falar com Deus para finalizar. Pai querido, muito obrigado pelo prazer de poder falar da Tua palavra. Te peço, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, por favor, possa fazer com que essa mensagem possa penetrar em nossos corações e possamos entender, Pai querido, aquilo que o Senhor revelou em Sua palavra. Dai-nos a Sua bênção, dai-nos um dia maravilhoso e feliz. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus, pois foi através dele que tudo se tornou possível. E é no nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Até logo. Um grande abraço.